Bem, pessoal, nós estamos aqui hoje com o nosso irmão Josué Augusto e também o nosso irmão Antony. Viemos aqui debater um assunto que veio ao nosso conhecimento recentemente, inclusive já comunicado às autoridades do TRE aqui de Pernambuco, em que pessoas candidatas, no caso da Assembleia de Deus, 2 deputados, um estadual e um federal, utilizando os templos para pedir votos, para fazer sua propaganda política. Então eu queria hoje comentar esse episódio, certo, com o irmão Josué e o irmão Antony, e também relatar que a igreja, a Assembleia de Deus de Abreu Lima, foi condenada através de seus pastores Roberto e também Ilquias e Josué Moraes, exatamente por utilizarem os templos da igreja para propaganda política. E a multa deles foi mantida agora pelo TSE, e nós aqui estamos voltando mais uma vez, infelizmente, para alertar os irmãos que essa prática é criminosa, essa prática é uma prática ilegal, é um abuso de poder religioso e também um assédio moral. Então, eu queria, Josué, que você tecesse alguns comentários sobre isso, e Antony também, em relação a esse tema, que infelizmente cada eleição a gente tem o desprazer, a gente tem a tristeza de ver os templos da igreja sendo utilizados para propaganda política. Aí, José, eu queria que você, logicamente, já fez várias denúncias nesse sentido, e hoje a gente está voltando novamente a fazer denúncias por um ato repetido e ilegal desses candidatos, porque é uma disparidade você utilizar de um meio como a igreja, enquanto outros candidatos não podem utilizar o mesmo espaço. Então, Josué, tece alguns comentários sobre esse problema que veio ao teu conhecimento, ao meu também, sobre essa questão do uso dos templos. Pois então, doutor Miguel e irmãos e amigos, essa prática, ela vem se repetindo de 2 em 2 anos quando a gente tem eleições. E, particularmente, nós temos recebido de vários templos de várias cidades do estado de Pernambuco, irmãos que, descontentes com essa prática abusiva e ilícita, uma vez que eles se dirigem ao templo para cultuar. É um momento de devoção, um momento de santificação, de culto, um momento sagrado. Irmãos, e de 2 em 2 anos, de uma maneira que contraria, não é? 2 coisas, doutor Miguel, e uma das que é contrariada eu acho muitíssimamente mais grave, que é a liturgia ou o momento sagrado do culto é violado para se inserir no contexto do culto a apresentação velada ou camuflada de candidatos a cargos eletivos, parlamentares. Isso aí é um ponto. O outro ponto é um flagrante desrespeito e violação aos preceitos normativos. Por que, irmão Josué diz isso? Olha, porque eu fui candidato 3 vezes, fui candidato a deputado pela Bahia em 1998, 2 vezes aqui em Recife para vereador. Não interessa o número de votos, porque isso aí é uma coisa muito subjetiva. Na Bahia eu fui bem mais votado, mas aqui, o que é que eu quero dizer com isso? É que quando eu procurei me candidatar, a primeira coisa que eu fiz foi me instruir a respeito do que podia e do que não podia. Daí, irmãos, é o início desse comentário, a gente diz que estamos no mês de julho, agosto, setembro, praticamente 3 meses das eleições. O estado de Pernambuco, a gente tem, me parece que é 185 municípios. É impossível
fiscalizarmos uma área geográfica dessa tão grande. Mas queríamos pedir aqui, irmãos, a você que tem responsabilidade com Deus. Quem quiser pedir voto, vá a um clube, faça uma reunião particular, mas igreja, além de você estar cometendo, quem usa, né, dos cultos para promover-se politicamente, está cometendo um sacrilégio, as coisas sacrossantas, estão desrespeitando você, eleitor, e contrariando as normas vigentes que versam sobre isso aí. Então, estamos aqui, olha, vocês têm meu e-mail, né? O e-mail do nosso irmão Antony, podem entrar no canal, vocês denunciem para a gente, relatem, filmem, que nós vamos sim, como desde 2016, denunciarmos ao Ministério Público para que essa prática abusiva seja coibida. E Josué, infelizmente, essa prática ela vem sendo recorrente na nossa igreja. Isso. Infelizmente, porque são pessoas que vêm se utilizando exatamente daquilo que a lei proíbe, que é o uso dos templos, no caso, o uso dos púlpitos das igrejas, para você pedir voto para você. Você não pode fazer isso, porque você está tratando de um julgo desigual com os outros candidatos. Se oferecesse o púlpito para todos os candidatos, seria uma questão de igualdade, de isonomia. Mesmo se contrapondo às determinações, né, doutor Miguel, que não pode. Não pode, certo? Não pode, mas aí gera para aquele... É uma questão de isonomia. Isonomia, né? Se não é para um, não serve para o outro. Mas, infelizmente, a direção da nossa igreja, de forma recorrente, vem praticando isso. E quando chega nas autoridades, quando chega diante das autoridades, eles negam. Eles negam isso de forma vergonhosa, Antony. De forma vergonhosa. Não, a gente não faz campanha, a gente não faz nada disso. E a gente sabe que o projeto de cidadania está aí em pleno vapor. Porque isso que aconteceu agora, recentemente, que você recebeu a notificação e eu também, de um culto na cidade de Timbaúba, em que se aproveitou, fez a pregação e ao final da pregação se fez a campanha e propaganda política, isso o Ministério Público está investigando. Eu fiz a denúncia, está aqui a denúncia. A denúncia já foi feita, já doutor Miguel? Já foi feita, está com você aí, por favor. É a primeira. É a primeira. Fale aí, José, pode ler, porque essa denúncia já está pública lá no site do TRE. Então, irmãos, eu vou passar a ler aqui uma denúncia que já foi feita em função do relato que um membro na cidade... É cidade ou é bairro? Timbaúba? É cidade grande. Não é? É cidade grande. Desculpa que deu um branco agora, é a cidade de Timbaúba. Então, olha, o deputado Adalto Santos... isso aqui foi feito, doutor Miguel, Ministério Público? Já está no site... Do Ministério Público? Do TRE. Ah, do TRE. Do TRE. O TRE tem um ícone lá para você fazer denúncia junto à ouvidoria. E aqui nessa denúncia, como cidadão brasileiro, eu me apresento, eu me identifico, porque você pode fazer de forma anônima, mas eu não quis, eu quis dar meu nome. Porque eu sou membro também da igreja e não gosto que seja feito esse tipo de coisa nos púlpitos das igrejas. Pode relatar aí, Josué. O deputado estadual Adalto Santos é evangelista da Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco e, como é pregador, aproveita-se dessa condição para pregar nos templos da referida igreja e fazer sua campanha política. Recentemente aconteceu isto no templo da IEADPE, na cidade de Timbaúba, que ao final do culto entregou os panfletos de sua campanha para os presentes. Esses panfletos aqui talvez sejam uma forma dele se apresentar, né? Porque ainda não tem os santinhos, os chamados santinhos. Sendo certo que esta será uma prática usual desse político, considerando que fez acordo de não persecução penal com o Ministério Público de Pernambuco, processo número tal, onde confessou a prática do chamado crime de rachadinha. Mais isso.
com outro pastor e sua esposa, tendo como co-participante o pastor presidente da referida igreja, senhor Ailton José Alves. Inclusive, a igreja responde por crime eleitoral perante a Polícia Federal por recebimento de dinheiro da igreja para patrocínio de sua campanha no ano de 2018, 2014. 2014. Os 50 mil. Os 50 mil foi em 2014, no valor de 50 mil reais. Se você for corrigir isso aí, vai dar mais de 50 mil reais dos dízimos das ofertas. Mas vamos lá. Inquérito número tal, cuja apuração encontra-se em andamento com a ouvida de todos os envolvidos. É prática comum o pastor presidente ceder os templos para as campanhas eleitorais de seus candidatos. No caso, o pastor Eurico para deputado federal e o evangelista Adalto Santos para deputado estadual. Praticamente obrigam os templos da IEADPE a votarem nesses candidatos, colocando que eles não deixarão que sejam aprovadas leis contrárias aos costumes da IEADPE. E assim, nessa toada, eles conseguem se eleger desde o ano de 2014, sendo uma desigualdade tremenda para os demais candidatos que não utilizam os templos das igrejas para a realização de suas respectivas campanhas eleitorais. Logo, na condição de cidadão brasileiro, solicito a devida apuração desse tipo de propaganda eleitoral, utilizando-se dos espaços físicos da igreja, sendo intimados os representantes legais da IEADPE, sendo remetido essa denúncia para os autos da representação criminal do Ministério Público, acima indicada, para a devida reprimenda ao deputado que firmou o acordo de não persecução penal, assumindo o compromisso de não empregar religiosos no seu gabinete e de não utilizar dos meios da igreja para a sua campanha eleitoral. Quebrou a regra. Eu estou comunicando essa quebra ao Ministério Público, tá certo? Porque da mesma forma que foi feito para o pastor, certo? Eu não vou citar o nome, deveria também ser feito para o deputado. E o deputado vem violando isso, segundo informações. Ele emprega pessoas da igreja, parentes de pastores, mantém empregado lá no seu gabinete, coisa que ficou extremamente proibido essa prática, exatamente por conta da rachadinha, certo? O acordo que ele fez. Eu não vou tecer comentários em relação ao mérito, porque esse processo está seguindo em segredo de justiça, mas eu já fiz o pedido agora de vista, certo? E vou entrar com o HC no Supremo Tribunal Federal para que a gente possa expor o conteúdo desse acordo e também os vídeos em que o presidente da nossa igreja mente e diz que na igreja, nesses gabinetes, ele jamais colocou alguém e jamais ele patrocinou. Coisa vergonhosa, porque a gente sabe que é mentira. É mentira. A gente sabe que esses gabinetes estão recheados de pessoas indicadas pelo presidente da nossa igreja. Então, a gente tem o desprazer de ter que comunicar às autoridades a violação de um acordo que foi feito, que o conteúdo dele eu não tive acesso ainda. Eu vou ter acesso. Sei apenas que, até por me falar, o promotor que fez, disse para mim que, olha, ficou proibido a continuidade de pessoas no gabinete empregados por indicação das igrejas. Coisa que a gente sabe que o deputado não tem controle sobre isso. Inclusive, permanece ainda. Então, Josué, já fiz o pedido para entrar com HC lá no Supremo, porque não sei se você viu aquela reunião que o presidente Bolsonaro fez e foi quebrado aquele sigilo e foi exposto àquela reunião. E eu gostaria também de quebrar para colocar para a igreja o que realmente o seu presidente se identifica. E é uma maneira de educar o povo, né?
não é se contrapor e ao mesmo tempo se contrapondo, mas o que se pede aqui é que simplesmente que se respeite o que está proposto. Nada mais do que isso. Nada mais. E a gente... Doutor Miguel, eu queria mostrar apenas... Certo. Mostrar aqui aos irmãos aquele e-mail, né, da Caixa do Pastor. Sim. Porque, aproveitando, antes que o irmão Tony fale, eu quero 2 documentos. Esse aqui e aquele e-mail. Do e-mail, né? É aquele que está amarelinho. Aqui. Pronto. Olha, meus irmãos, o que a gente quer aqui, não é, como eu já disse, respeito à finalidade precípua da igreja, dos cultos. Igreja não foi instituída para promover projetos pessoais de ninguém, e muito menos promover pessoas a mandatos eletivos parlamentares. Então, a gente vem denunciando aqui, doutor Miguel, desde o início, que o presidente, gestor Ailton José Alves, olha, eu estou aqui, ele não pode dizer que é mentira, porque está aqui, ó, um documento do Ministério Público, 2016. Esse depoimento dele e o depoimento também de Isaac Silva, não é? E-mail através de seus procuradores, o Adalto Santos, está aqui recheado de mentiras. Mentiras. E depois, pastores, doutor Miguel, nos manda e-mails, está aqui, olha, diretamente da Caixa, do gestor presidente, pastor Ailton José Alves. A gente está falando de coisas aqui graves. Primeiro, mentira na igreja. Porque mentira, não é, corrupção na política, isso é uma coisa que já se tornou uma banalidade no Brasil. Mas dentro da igreja, a gente vai combater, nem que custe a nossa cabeça. Compreendeu? Então está aqui, ó. Posso ler, doutor Miguel? Aqui Pode ler. Olha, mandado para isso aqui foi em 2013. É antigo, mas pecado não se apaga, transgressão enquanto não punida, ela permanece viva, a não ser que prescreve. Isso aqui, pelo que me parece, para Deus não tem prescrição de pecado, não. Não. Então tá aqui, ó, a todos os coordenadores, tá certo? E aqui, como vocês veem, olha, aqui, assinado pelo gestor presidente. Então ele diz o seguinte: estou sendo informado que há vereadores querendo oferecer ônibus para a igreja, palanque, gambiarra para a cruzada, som, etc., para comprometer a igreja e principalmente as áreas com a futura campanha política deles. Quero dizer que não vou, olha o autoritarismo, não vou permitir nem autorizar que solicitem nada a políticos sem minha ordem, nem aceitem, pois tomarei medida com que nas campanhas, eu estou lendo como ele escreveu, com que nas campanhas políticas, sendo obreiro da igreja, apoiar candidato que não foi escolhido pela CONADEP. Afastarei das funções e não voltarão mais a ser obreiros, mesmo depois da eleição, pois esta atitude será entendida com desrespeito à igreja. Por isso é bom advertir aos obreiros que trabalham para Manuel Ferreira, Cleiton e Eustáquio ou qualquer outro, não permitirei que usem a posição ministerial para trabalhar contra projetos da igreja. Advirtam as dirigentes de círculo de oração, adulto, infantil, campanha, adolescente, órgãos de louvor, discipulado, EBD, corais e conjuntos PROAT e todo tipo de festa da igreja. Quem desobedecer a esta determinação deve ser afastado da responsabilidade depois de comunicado ao presidente da igreja, pastor Ailton José, em 2013. E agora a gente recebe dizendo que toda a estrutura do templo está sendo usada para a promoção de campanha política. Já começou, já está fora da lei porque não abriu o prazo. Pois é, doutor Miguel. Infelizmente, Josué e Anthony, nós temos uma igreja que hoje é cooptada por políticos. Infelizmente, hoje a igreja perdeu aquela essência de igreja. Hoje é uma seita. Eu venho dizendo isso porque todas as características é de uma seita.
Você veja bem a questão do deputado federal, Eurico, que foi participar de uma ceia na Adebras, uma co-irmã nossa. E por ele participar daquela ceia, um culto normal, ele sofreu uma reprimenda do presidente, chamando inclusive ele, esse cidadão, enquanto não vir e pedir perdão, ele não vai subir nos cultos. É humilhante. É humilhante para um deputado federal. Um deputado federal que se presta a isso jamais merece representar ninguém. Humilhante isso. Como é que um deputado federal cede ao capricho de um presidente? Aí você veja que tipo de parlamentar nós temos. E não esqueça que, além dele ser parlamentar, ele é pastor da igreja. E ele vai usar esse espaço, logicamente, para fazer a sua campanha. Isso está na cara. É. Agora, eu liguei para ele, chamando para uma entrevista aqui no podcast. Ele me atendeu, estava numa reunião lá dentro do parlamento. E ele disse para mim, porque eu participava de uma vigília lá em Casa Amarela, que ele também participava. E alguns membros dessa vigília vieram aqui falar, tal. E eu disse, pastor, venha falar um pouquinho da sua participação naquela vigília. Aí ele disse, não, Miguel, vários pastores do Brasil participaram daquela vigília. Eu digo, venha participar. Ele correu. Motivo você já sabe, né? Já se ele vier aqui, nem dizer. se ele vier aqui, com certeza Está cortado. Está cortado. Da igreja. Está cortado. Então eu acho que um parlamentar, para defender os interesses dos seus eleitores, ele tem que ter coragem e liberdade. E esse pastor não tem liberdade. E nem coragem. Então, pessoal, pensem direito. O pessoal, os membros da Assembleia de Deus, pense direito em quem você vai votar. A gente aqui não pede para votar nem A nem B, nem direita nem esquerda. Eu só peço que você seja livre para exercer esse direito. Você vota em quem você quiser. Não é obrigatório votar em indicação de religiosos, porque isso, Josué, é abuso de poder, abuso do poder religioso. Está lá bem claro, tem inclusive tese sobre isso. É um assédio moral que você faz com os seus fiéis. É o assédio moral. Você condiciona e a pessoa fica com medo de desobedecer ao seu pastor, aí vota com medo. Está entendendo? Então eu acho que o deputado federal, ele deveria ter a autonomia do cargo. Ele não deveria ser um capacho, ele não deveria ser uma pessoa que segue cegamente o seu orientador, o seu guru, o seu eu digo assim, orientador, seu mestre, seu chefe. É isso mesmo. Porque como é que você vai ter autonomia? Você é bravo, você luta, que ele é assim lá na tribuna, ele usa. Mas quando chega aqui no estado, ele debaixo da barba fica um gatinho na mão do presidente. Quer dizer que o presidente manda no cargo dele, o presidente manda no parlamento que ele, no cargo dele. Porque se ele tivesse autonomia, ele não deveria pedir perdão nem nada, porque ele foi visitar uma co-irmã. Eu chamei ele para aqui, ele fugiu. Ele disse, eu não vou, não tem como. Quer dizer, é medroso. Tá entendendo? Falei, inclusive, com o presbítero Giovanni. O presbítero Giovanni mandou uma mensagem para ele, que eu vou até traduzir aqui. Giovanni mandou uma mensagem, que Giovanni o conhece, entendeu? E Giovanni, deixa eu só pegar aqui. Então é uma situação que nós temos e nós não podemos ficar calados. Enquanto o doutor Miguel procura ali, eu queria ter a calma, a paciência, mas eu não tenho não. Eu tenho que fazer uma terapia, doutor Miguel. Senhor, louva a
Deus por esse trabalho que o senhor está fazendo, né? Um trabalho democrático, um ambiente democrático, né? Um podcast democrático, onde o senhor está convidando as pessoas, né? Sejam políticos, sejam membros de instituições do Estado, como por exemplo o senhor já convidou policiais militares, né? Tem convidado os irmãos para tratar não só assuntos relativos à corrupção dentro da nossa igreja, né? Porque a princípio muitos achavam que esse seu podcast era para tratar assuntos sobre a corrupção dentro da Assembleia de Deus Pernambuco. Não, trata-se esse assunto, esse tema também, mas trata-se diversos temas. E hoje nós estamos vivendo um momento, estamos às portas de uma campanha eleitoral, nada mais do que normal do que o senhor ouvir os políticos, né? Isso é muito bom. Eu tenho entrado em contato com alguns que inclusive desejam ir ao seu podcast. E aqui, doutor Miguel, eu não poderia deixar de lhe fazer esse pedido. Eu não sei se o senhor já convidou, não é, o deputado Francisco Eurico, né, que é deputado eleito pelo Projeto de Cidadania da Igreja, aquele projeto de cidadania que infelizmente o presidente da nossa igreja negou que existia, né, pelo fato de tomar um rumo tenebroso. Graças a Deus que nem todos os políticos que foram eleitos pela igreja se envolveram, né, naqueles processos equivocados, aqueles pensamentos equivocados do presidente da nossa igreja. Seria bom, interessante o senhor convidar também o deputado, o pastor Eurico, né? Fica aí a ideia, tá ok? Deus abençoe o senhor. Convidei, Giovanni, eu convidei, só que o homem correu, não quis vir, porque certamente eu ia fazer perguntas em relação a essa questão de propaganda dentro dos templos, os projetos que ele já fez para a nossa cidade. Normal, coisa que corriqueira, que eu faço perguntas a qualquer político que venha aqui, eu farei esse tipo de indagação, entendeu? Então, pessoal, essa questão do uso dos templos, não cedam, não compactuem com isso, porque isso é crime. Qualquer situação dessa, grave, sem que as pessoas vejam, pegue os panfletos, porque a gente está aqui disponibilizando qualquer contato de Josué, o contato do Antônio e o meu, para a gente coibir esse tipo de coisa. Eu digo coibir, pelo menos a gente fazer as denúncias junto às autoridades, porque nós não vamos, logicamente, permitir esse tipo de coisa, porque é uma desigualdade, é um abuso de poder, é um abuso do poder religioso desses homens, inclusive também um assédio moral, porque você condiciona, você praticamente obriga os membros a votarem em candidatos do projeto de cidadania da igreja. Então, Josué, a gente não vai cessar, a gente vai continuar com essa temática, a gente vai continuar com as denúncias, e fiscalização, inclusive. E fiscalizando isso aí, porque se a gente fechar as mãos e ficar omisso, eles vão fazer essa prática usual toda eleição. Cada 2 anos, a nossa igreja é palco até palco de comício diretamente nos púlpitos da igreja, porque é o que estão se fazendo. Então o TSE foi muito duro quando manteve a multa aos pastores lá de Abreu Lima. Manteve. O Ilquias, o Roberto e o Josué Moraes. Está lá. A multa está aí na mídia. Só uma observação, José Moraes é o esposo de... É o esposo de Elian. Porque eu não sei qual o intuito, né? De a Elian sair e voltar, eu não sei. Ficou uma coisa meio, né, Antônio? Ficou uma coisa meia... Antônio, pode falar. Fala aí, Antônio. Eu confesso que ontem eu tive, digamos assim, uma certa surpresa quando eu recebi justamente o material dessa denúncia que o Dr. Luiz Miguel fez. Eu tive que ler 2 vezes para ter certeza se realmente se tratava de Adalto Santos, pois sabemos como ele age e também a justiça sabe muito bem o que ele já fez. Isso mostra que
ele não tem compromisso com ninguém, nem com a justiça. Porque como é que uma pessoa já está com problema na justiça eleitoral, no Ministério Público, e ele ainda continua fazendo? Aí eu vejo isso como uma pessoa que quer sair na frente, eu vejo isso como uma fila em uma corrida, que um daqueles participantes sai na frente e os outros têm que esperar ele se adiantar para poder sair atrás. Foi isso que me veio na mente quando eu li aquela denúncia, aqueles assuntos que se tornou essa denúncia que o senhor fez hoje. Eu digo, então quer dizer que ele está na frente dos outros, os outros ainda nem começaram, e ele já está usando o púlpito dos templos para angariar votos. Ou seja, antes do tempo, ele já está minando a mente das pessoas. Ele já está persuadindo. Olha, eu estou aqui. Eu voltei para pedir voto a você. Se não me engano, doutor Luiz Miguel, parece que ele está desde 2010, não é isso? Se eu não me engano, Eu já fiz um vídeo uma vez e comentei sobre isso. Eu fui olhar o histórico dele e eu vi que ele começou em 2010, quando iniciou a primeira campanha do Projeto Cidadania. Foi em 2010 que eles elegeram, no caso, o pastor, presidente, elegeu políticos na nossa igreja. Mas isso, depois eu pensando bem, eu digo, isso não é de se estranhar. Eu acredito que há uns 2 meses atrás, eu fiz um vídeo justamente denunciando algo mais grave, que eu classifico como mais grave. No Templo Central, em plena Santa Ceia, o pastor presidente levou para dentro do templo mais de 15 políticos em uma Santa Ceia. Mas eu fui ensinado que na Santa Ceia só vai membros em comunhão, porque aquele momento é especial e é um ato de agradecimento. A Santa Ceia é algo que todo cristão ele deve estar com seus pensamentos ligados no céu, agradecendo a Deus por ele ter misericórdia e ter mandado o filho dele para nos salvar. E o pastor Ailton, ele levou políticos que nem crê em Deus, que nem faz parte do corpo de Cristo. Por que será que ele levou aqueles 15 políticos ou mais? Para mostrar que ele tem poder. Porque ele mesmo disse no Ministério Público, diante de um juiz, que ele tem 1,5 milhão de membros. E hoje, um homem desse, ele dá uma de santo, de pastor honesto, que a gente sabe que a honestidade passa bem longe do presidente dessa instituição, uma instituição que a gente se orgulhava de mencionar, porque o nosso ministério, ele, antes dessa politicagem dentro da igreja, ele era exemplo para os demais. E hoje em dia, não é mais. Então, eu vejo isso que o senhor Adalto fez como um ato de desrespeitar a justiça. Exatamente. Mas o intuito é exatamente esse, Antônio, é de burlar a legislação, porque eles têm conhecimento. Eles sabem que não podem usar os templos para propaganda política. Eles sabem mais do que eu e do que você. Como há fragilidade de fiscalização, Josué, isso a gente vai ver a cada 2 anos. E é uma coisa que a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é, infelizmente, denunciar, é o trabalho que a gente está fazendo, e ver o resultado. Conscientizar o povo. Conscientizar o povo que não aceite esse tipo de coisa. E também não votem nessas pessoas. Seja livre o seu voto. Merece não.
Gente que burla a lei não merece seu voto. Pois é, doutor. E me permita fazer uma pergunta. Vocês, eleitores deste deputado, o que de bom ele fez para o Pernambuco? Qual foi o projeto que ele aprovou que você pode dizer, esse sim fez algo para o Pernambuco? Eu procurei saber sobre o deputado federal, Eurico, que eu achava que era um homem honesto, um homem de Deus. Eu não tenho nenhuma denúncia para fazer dele, mas como pessoal, sim. Porque como é que um pastor se passa para ficar debaixo dos pés do seu pastor? Foi isso que eu entendi quando eu vi ele lá na Adebras fazendo o que todo servo de Deus faz numa santa ceia. E o presidente da IEADPE escanteou ele, proibiu ele até de subir no púlpito para fazer uma oração. Eu não encontrei nas pesquisas projetos do pastor Eurico que eu pudesse dizer, esse sim é um projeto bom. Eu não encontrei. Se tem, pastor Eurico, o senhor me mande, porque eu não encontrei. Então, de Adalto Santos, eu também não tenho nada bom para falar dele, porque o que eu tenho para falar de Adalto Santos é somente corrupção. Você que votou nele, você apoia a corrupção? Porque se você apoiar, você não está tão distante dele. Em políticos corruptos não se vota. É verdade. Eu acho que essa questão do envolvimento do pastor presidente com o seu deputado, inclusive está sendo investigado pela DRACO. O deputado, por ter imunidade parlamentar, o prosseguimento do processo dele, inclusive, está em andamento. Eu pedi vista dele, mas o do pastor presidente não. O do pastor presidente está em andamento, porque ele não tem imunidade. Ele vai responder como qualquer cidadão, tá certo? Que ele empregou uma pessoa do gabinete do deputado na igreja e quem pagava o salário dessa pessoa era a Assembleia Legislativa, quer dizer que é o erário público pagando o particular. Isso é uma coisa vergonhosa, infelizmente, para a questão de uma lisura, uma pessoa que tenha uma vida ilibada. É vergonhoso isso, infelizmente, mas é verdade. Olha, doutor, quando eu fiquei sabendo que o meu pastor, Ailton José Alves, ele estava sendo investigado pela DRACO, eu fiquei, assim, pensativo demais. Porque eu disse, como é que um pastor, que a gente via ele como uma pessoa honesta, ele hoje se encontra sendo investigado pela DRACO. Aí eu fui procurar saber o que significa a DRACO. Departamento de Repressão ao Crime Organizado. É isso? É. A corrupção e ao crime organizado. Doutor, eu muito confesso para o grave. senhor que eu fiquei todo arrepiado, mas de tristeza, sabe? De tristeza de você estar naquele ministério que você começou e você via aquele homem como um homem santo, como um homem separado para cuidar das ovelhas. E agora eu vejo o meu pastor sendo investigado pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado, doutor. É demais saber disso. Fiquei muito triste. E não é calúnia, diga-se de passagem. E não é calúnia. Fatos verídicos com provas e testemunhos pessoais. Olha, eu tenho em casa mais de 40 processos para estudar. A maioria deles ou é do pastor ou envolve o pastor. Vergonha. Que vergonha estamos passando? Meu Jesus Cristo, onde é que isso vai parar? Agora, diante dessas denúncias que são feitas, aí o pessoal
faz agora essa lição da escola dominical e coloca que Satanás está lutando contra a igreja. Coisa que a gente sabe que não é verdade. Não é verdade. Essa parte demoníaca está lá dentro dos templos, está lá na direção, está lá nos púlpitos das igrejas. O que a gente vê, meu amigo, de coisa feia, de pastores, não é só aqui em Pernambuco, não, viu? É de norte a sul do Brasil. É vergonhoso demais, Josué. Vergonhoso. Agora mesmo eu vi uma notícia, um travesti que foi dentro da igreja cobrar do pastor o programa que tinha feito. Isso eu vi. Veja, aí vem o outro numa assembleia legislativa lá do Rio Grande do Norte, entrou em plena assembleia, o pastor estava lá, ele foi direcionando que o pastor estava tendo um caso com a esposa dele. Isso está nas redes sociais. Então, todo dia a gente vê esse tipo de coisa. Agora, denúncia de que uma neta de um pastor estava tendo relações dentro do templo, dentro das dependências da igreja. Veja que coisa vergonhosa. Aí você vem, a cada dia você vem, aí vem um colega meu e disse, olha, Miguel, as esposas desses pastores que estão em adultério, as esposas deles, elas dizem para eles, olha, eu sei que você está em pecado, eu sei que você adulterou, mas se você confessar, eu deixo você. Porque se você confessar, você vai perder o seu ganha-pão. E a gente vai ver de quê? Então, as esposas se submetem a esse tipo de vexame para não perder o rendimento. Hoje a gente está vivendo uma era que o pessoal está vivendo mais pela comida, pelo sustento, do que pela fé. Isso aí não traz dignidade para ninguém. É humilhante isso aí, né? É humilhante. Ô, doutor Miguel, eu posso ler aqui uma matéria muito significativa. Olha, irmãos, isso aqui é endereçado a você aí nos mais rincões distantes do estado de Pernambuco, no sertão, né? Zona da mata. Onde quer que tenha um templo e você se dirija ao templo para buscar a presença de Deus, para adorar, porque está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Aí está aqui, ó, Ministério Público alerta. É proibido pedir votos, tá vendo, irmãos? Em templos religiosos. Aí diz, legislação eleitoral prevê sanções e até cassação de registro. Deixa eu ler aqui, eu não vou ler a matéria toda, mas só os pontos principais. Está aqui, tiraram fotografia aqui de um templo superlotado, porque tem templo aí, doutor Miguel, que abriga até... Aqui mesmo em Pernambuco, se o gestor presidente anunciar no rádio, olha, amanhã tem reunião, ele bota 5.000 pessoas dentro do templo central. Aí chega, vai pedir voto, vai recomendar, vai elogiar os candidatos. É uma forma de pedir voto, fazer simulação para pedir voto e apoio, compreendeu? Então, veja só, diz assim, ó. A prática de candidatos, partidos e coligações pedirem votos em templos religiosos é proibida. Quem desobedecer pode sofrer penalidades na Justiça Eleitoral e como sanções e até a cassação do registro de candidatura no Tribunal Regional Eleitoral. O Ministério Público emitiu uma recomendação para lembrar os candidatos sobre as questões religiosas durante o período de campanha eleitoral. A proibição a proibição de exibir propaganda política em locais de culto de qualquer crença segue a Lei 13.615/2015, que os define como bens de uso comum. Portanto, é o mesmo que vale para cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios. Sendo assim, está vedada propaganda de qualquer natureza dentro de templos religiosos, ainda que por terceiros. A promotora do Núcleo de Proteção Étnico do Ministério Público afirma que será vedada qualquer espécie de propaganda eleitoral positiva ou negativa, pedido de voto, ainda que simulado, manifestação de apoio ou, é o que eles costumam fazer,
ou agradecimento público que eles a fazem. candidatos. É exatamente Então, isso. então, ela diz que isso aqui é irregularidade. Agora, como é que se igreja é lugar de santidade? Como é que se comete mentira, engano? Meu irmão, fica difícil conquistar Josué, o o que a mundo gente- hoje, por exemplo. Aí as pessoas dizem, está cometendo escândalo. Escândalo é você, meu irmão, cometer toda a sorte de pecados, que é uma coisa muito generalizada, mas eu diria mais assim, de irregularidade e querer se mostrar às pessoas para vir para o evangelho. Isso aqui afasta as pessoas do evangelho. Não é verdade, doutor Miguel? Com certeza. Mas denunciar erros, enganos, mal conduta, desvio de conduta, denunciar isso é escândalo, não é não. Isso é zelo pelo que está escrito na palavra, porque no dia que a pessoa quiser pecar, é livre, né, doutor Miguel? Todo ser humano é Pode livre. pecar. Agora, o problema é continuar pecando dentro de igreja. Igreja não é lugar de guardar O pecado. problema, Josué, é que esses líderes pregam costumes. Quem prega costume, um dia a casa cai. Tem um relato que eu li no Mensageiro da Paz que tinha desse irmão bem santarrão que apontava todo mundo, julgava todo mundo. Sempre assim. Aí ele veio um dia, certo? Para um culto, bem cedo. Aí tinha um parque de diversão. Aí ele pensou, deu a tentação dele, eu vou correr nessa roda gigante. Enquanto é rápido, eu vou e continuo para o culto. Só que quando ele entrou na roda gigante e deu o giro, a roda gigante parou, ele ficou lá em cima. Que deu um problema. Ele ficou lá em cima. E o horário passando. Aí agora, Ele vinham pulou. os irmãos. Ele Não, pulou. vinham os irmãos. Oh, quem tá ali? Ó, o irmão Tá vendo? fulano de tal. Que fica acusando as pessoas aí, ó, se divertindo. Então você veja que quem prega costumes fica uma espécie de seita. Eu digo também, Josué, que essas pessoas, se pudessem, essas pessoas tirariam a prostituta Raabe do rol de heróis da fé. Porque essas pessoas vivem em cima de costume. Para os outros, para ele não. Ele pode beber, ele pode fazer qualquer coisa, adulterar, fazer qualquer tipo de coisa. Agora, os outros, ele impõe costume. Eu digo isso porque é de canto a canto do Brasil esse tipo de coisa. São aqueles pregadores que pregam uma coisa e vivem outra. Colocam um fardo nas costas dos seus membros e ele... Então, é aquele tipo de coisa. Você prega uma coisa, mas você não vive. Então, meu amigo, você está totalmente fora. Então, a gente vê isso de canto a canto. Rapaz, esse negócio mesmo lá... O cara filmou o pastor sair da casa da amante, filmou, tá ele saindo, foi obrigado a ir daqui de Campina Grande. O cara 7 anos mantendo uma amante com dinheiro de dízimos e ofertas. Veja bem, se você quiser viver uma vida dissoluta, viva com o seu dinheiro, do seu suor. Agora, viver uma vida dissoluta com dinheiro de dízimos e O ofertas... senhor está falando daquele caso da Paraíba, Da né? Paraíba. Eu quero fazer uma observação daqui a pouco, doutor Miguel, sobre esse caso. Vá continuar. Tá entendendo? Porque é uma coisa vergonhosa. A gente tem conhecimento de pastores tomando uísque, tomando vinho. Tem um garçom que numa cidade aqui perto, estava lá o pastor, o presidente, um grande Deu uma presidente, convenção. tomando seu uísque. Aí o cara disse, tu sabe o que é aquilo? Ele é o pastor presidente de tal igreja. Poxa, pois ele está tomando uísque. Ele disse, pois ele toma sempre uísque aqui. Só gosta do mais caro. Só gosta do mais caro. E depois soube-se que ele tinha envolvimento com homossexualismo. Tá entendendo? É um estado aqui próximo do bagaceira, nosso. é uma bagaceira. Então, veja que bagaceira na frente da igreja. E esse pessoal chega lá dando uma de santo mesmo. Aquele santo que você diz, poxa, o cara vai ser... Então, a gente está vivendo hoje tempos difíceis. A gente está vivendo hoje um engodo, um teatro. As pessoas estão pagando o dízimo para ter a palavra. Essa é a verdade. Você paga o dízimo, porque senão eu vou pagar porque tem que pagar as coisas aqui
E eu pago também para o salário dos pastores pregar para a gente. Quer dizer que foge daquela temática. De graça recebeste, de graça andai. Está entendendo, Antônio? Então, da panela. Exatamente, porque é uma situação, Josué, que é vergonhoso que a gente vem sabendo ultimamente. Eu digo assim, não é só de pastores, não, de esposa de pastores também, que cometem adultério. Está entendendo? Chega caso para mim que eu fico... Jamais eu imaginaria saber de casos de pessoas até que eu conheço. Eu digo, poxa, eu pensando que eu era o maior pecador do mundo, quando eu vejo gente com pecado mais cabeludo, pecado de... Aí eu fico, poxa, quer dizer que você tem uma medida para os outros e para você não tem medida. Você pode fazer o que você quiser. Tá eles me parece que eles receberam uma procuração de Deus para assinar em nome de Deus, porque a quem quer, e o daqui diz isso, né? Condena. A quem quer, absolve. A quem quer, consagra, e a quem quer, desconsagra. A pessoa, doutor Miguel, o homem chegar à petulância de botar a fotografia colorida entre as páginas da Bíblia Sagrada, não precisa dizer mais nada. E o povo dormindo, indolente. A soberba é muito grande. É uma soberba que espanta, né? E assim, o que eu queria falar, a coisa é tão grave, mas tão grave Pode mesmo. Pode continuar, Josué, que eu vou... Pode continuar falando. Tá. As pessoas dizem assim, irmão Anthony, né? Que nem ainda ontem, teve uma pessoa que disse para mim, olha, mas Josué, eu não te conheço. Não estou te conhecendo mais. Que tanta revolta, meu irmão. Quer dizer que você não concordar, né? Você buscando efetivamente a transparência, a correção, não é? A licitude é revolta, é? Ou você, quando se acostuma com o mal feito, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor que eu fosse empresário rico, tivesse um capital grande, 100 empregados, 100 não, vamos dizer 1000 empregados aqui no Brasil, e eu colocasse irmão Anthony como gerente geral, compreendeu? Ora, se ele é meu gerente geral, eu não devo me preocupar com aquilo que eu coloquei ele para fazer. Aí ele vê funcionários faltando e recebendo, roubando e recebendo dinheiro, compreendeu? Afastando clientes e recebendo dinheiro, ele diz, não, eu quero promover a paz. Ele está correto ou ele está sendo infiel para com o contrato que eu fiz com ele? Então, dentro da igreja é isso, meu irmão. Por que você não admite pecado de membros, de congregados, do auxiliar, da irmãzinha e do seu pastor? Ele pode pecar à vontade. E são os homens imponentes, doutor Miguel. Era isso que eu queria dizer. Meu irmão, quando esses homens se reúnem, parece altos executivos, longe, muito longe daquele homem que há 2000 anos atrás entrou montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. Deram oportunidade a esse pastor da Paraíba para pregar lá em... Eu tenho esse vídeo lá em São Paulo. Estava José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Júnior, aquelas autoridades, entre aspas, eclesiásticas, porque a autoridade na palavra de Deus é quem tem poder para expulsar demônios. Porque Jesus disse lá em Lucas capítulo 10, versículo 19 em diante, eis que vos dou poder para expulsar serpente, para expulsar o diabo e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Compreendeu? Poder no evangelho é isso, e não carro importado, vestes de grife, compreendeu, doutor Miguel? Anelões, formatura, porque e hoje é moda. Ah, fulano é doutor em filosofia, advocacia, vive exclusivamente da igreja, nunca defendeu uma causa, às vezes nem OAB tem, mas usa o anelão para impressionar. Meu irmão, então, lá em São Paulo, aqueles homens tudo reunidos, quando chamaram o Daniel Nunes para pregar, meu irmão, só você vendo, a pessoa, ele chega todo imponente, aperta a mão, 2019, e o adultério já vinha desde 2010. É o de 7 anos? O de 7, mas tinha um 2010. Mas olha, por que irmão Josué fala? Porque, olha,
Se você quiser adulterar, adultere lá, a vida é sua, mas dentro da igreja, a igreja tem uma norma, tem um preceito, tem uma regra de fé que é a Bíblia. E nós vamos defendê-la, porque somos discípulos para isso. Então, ele chega, aquela imponência, aí abre, aí toma e taca. Eu esqueço até agora qual foi o assunto. Combater pecados, combater prostituição, combater Costumes, isso, eles pregam costumes. Aí quando chega em 2021, aí vem para onde? Mas o que eu digo é assim, o púlpito cheio de pecado, eu vou já terminar, cheio de pecado, homens imponentes que de Deus não tem nada, porque se tivesse o Espírito revelaria e não daria palha e feno à igreja do Senhor Jesus. Então, eles esboçam aqueles textos com conhecimento e é uma moda, porque os originais, meu irmão, morreram crentes antigos, sustentados na doutrina, na palavra, na fé, que orava, o céu baixava e nunca foram buscar os originais. Mas hoje a Vulgata Latina original, aí para impressionar, o povo diz, esse é o cara. Aí o cara faz aquela pregação bonita, aí sai tudo, senão vamos convidá-lo para o próximo culto. Aí quando dá 2021, é convidado aqui o Daniel Nunes para o Templo Central aniversário de Ailton José Alves. Aí faz a mesma coisa. Abre, lê em Apocalipse, esse eu me lembro qual foi o texto, né? E ele, onde se fala a igreja, me esqueci qual foi a igreja, ele diz a igreja de Recife, e diz, eu queria ver, e fala línguas estranhas, se Deus abrisse os nossos olhos, viríamos anjos, miríades de anjos, subindo e descendo nesse templo. Aí com as mãos estendidas, aí estava Ezequiel Soares, Joel Freire, tudo, meu irmão, e Deus com o rosto virado, para não ouvir essas orações de mãos manchadas e mentes pervertidas. E essas pessoas cortam o pão, né? E cortam o pão e dão a noite. Meu irmão, é muita falta de temor. Olha, eu posso cair amanhã, doutor Miguel, ou saindo daqui, eu posso me desviar, mas que Deus me leve, assim, posso me desviar. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, viu? Deixa eu dizer. Eu posso me desviar, mas não me leve não, Jesus. Espere eu voltar. Agora, se eu tiver que desviado, enganar a igreja de Deus, Deus me leve, me mate, de qualquer natureza antes. Porque no dia que eu achar que a minha conduta não está, assim, né, em condição de manter, né, a santidade dentro da igreja, de ser digno de ser chamado de homem, de Deus, de cristão, Deus me leve. Tá entendendo? Deus me leve. É uma situação, Josué, que é muito bom você servir o Evangelho num país como o nosso, certo? Onde a democracia impera, onde você é livre. Eu quero ver essas pessoas servindo onde o cristianismo é perseguido, onde o cristianismo... Deus só chama para paraísos, meu irmão. Olha, meu não irmão. é fácil você chegar e você dizer, você é cristão, sou. Bote o pescoço aqui. Isso, a gente viu vários vídeos desse. Cortava o pescoço ali, já jogava ali. Quer dizer que é uma perseguição ao cristianismo. Foi esse evangelho que Jesus pregou. E não esse evangelho de riqueza. O que eu vejo hoje, Josué, esses pastores, essas pessoas que vivem de aparência, que vivem com o evangelho sem Jesus, igual a Nicodemos, igualzinho a Nicodemos. Se Jesus hoje viesse aqui na face da terra e esse pessoal ia atrás, não, Jesus, eu quero te seguir, Jesus. Jesus chegava para ele, venda tudo que você tem, dê todos os seus bens para os pobres e depois você vem me seguir. Esse pessoal ia fazer igual Nicodemos. Ia abandonar Jesus. Não queria saber de Jesus. Hoje, esse Jesus que esse pessoal prega, Anthony, não tem nada, nenhuma característica de Jesus. Porque é aquele evangelho que você prega ao seu bel prazer. Não, eu vou continuar pregando essa culpa dos dízimos, que vem o larápio, vem
o mordedor, vem o devorador, vem tudo. Se você não migrador, migrador, é tanto devorador É mesmo. que você fica com medo. Você acredita que tem pessoas, Josué, que pagam o dízimo como uma obrigação de fé? É aquela obrigação, se você não pagar, você vai para o inferno. E você sabe muito bem disso, o caso da sua irmã. Que sua irmã com 11 cargos na igreja vai entregar um. Então, olha, você pode ter um câncer aí, porque você está entregando um. Veja que hipótese de... Meu amigo, olha, sei não, eu... E assédio moral, isso é assédio moral. Você dizer para o outro, olha, se você sair, você vai ter o câncer, você vai morrer. Josué, ninguém sabe o dia da morte. Nem eu, nem você, nem ninguém. A gente pode morrer ao sair daqui, pode pegar uma doença, morrer com 10 dias, 20 dias, ninguém sabe. No entanto, esse pessoal lança maldição. Engraçado é que o pessoal lança isso de púlpito da igreja. E o povo E glorifica. tem mais de um, né? O povo glorifica. E o povo glorifica, meu irmão. O pessoal dá glória a Deus. Se falar Olha, que você vai morrer, o povo glorifica. eu fico triste, Antônio, porque é deprimente você ver esse tipo de fé. Que fé é essa? E sobre o dízimo, doutor Luiz Miguel? A minha irmã quase cai em depressão por causa de dízimo. Eu já comentei uma vez. Porque ela viaja nas férias dela e leva uma quantia que ela junta para ajudar a família no interior. E nessa viagem, ela disse, eu vou pagar o dízimo dobrado no próximo mês. Quando ela foi que voltou, quase entra em depressão. Porque não conseguiu pagar. Não, porque ela lembrou. Se você não der o dízimo, o diabo vai tomar seu emprego. O diabo vai botar doença em você. Essas maldições que é lançado nos púlpitos para esses mercenários ficarem mais ricos. Ela quase doida. Aí eu chamei ela e expliquei que Malaquias, ele é simplesmente, na época da lei, para os judeus. A igreja precisa de dinheiro? Precisa. Mas não assim como eles fazem da lavagem cerebral, que o povo chega a entrar em depressão se não der o dízimo. Você veja que é uma coisa que está recorrente na nossa igreja, inclusive o pastor em audiência, dizendo para o juiz que o dízimo não é obrigatório. Agora, quando chega no púlpito da igreja, diz que é obrigatório. A história é outra. Veja que coisa. Será que essas pessoas não estão observando, não estão sendo enganadas? Será que é necessário Josué falar, eu falar, Giovanni falar, Rafne falar, Eric falar, para a pessoa abrir os olhos? Não, eu estou sendo enganado. Você está sendo enganada. Agora, esse engano é com um objetivo comum. Qual objetivo? O sustento desses homens. Porque não é só o sustento da obra que eles falam, a obra. Não é o sustento dele. Porque, queira ou não queira, todo mês, 200 mil reais está lá para o pastor presidente. Chega a ser insano um negócio desse. Depois vem 100 mil para o vice, depois vem... Rapaz, como Meio é que milhão a pode? família por mês. Como é que pode? Fala nisso, entendendo? doutor Miguel. Olha, assim, né? Porque a gente fica teria triste falando assuntos disso. para... Exatamente. Teríamos assuntos, mas só para confirmar o que o senhor fez aqui. Eu trouxe, pessoal. A gente está aqui no podcast, Giovanni. Eu trouxe aqui, olha. Beleza. Vou só mostrar aqui, não vou comentar não, porque só isso aqui dá uma live, dá uma live, não é pra gente falar. Vou mostrar a vocês aqui. E logo essa aqui. Com calma. Vai falando, doutor Miguel, até eu achar. É uma situação vexatória quando a gente observa o enriquecimento. Aquela live que você fez com o pastor Luiz Mário, como é que o pastor Luiz Mário constrói um patrimônio, um prédio de 4 andares? Como é que esse homem constrói esse patrimônio? Me diga. Qual a herança que ele recebeu? Você tem que justificar. Por esse motivo, Antônio, que alguns irmãos estão se juntando para entrar com uma ação contra toda essa direção, para provar que ele a prova origem desse patrimônio. Você tem que provar, porque senão esse patrimônio pertence à pessoa jurídica, à Assembleia de Deus. Tá entendendo? Olha, então, tá aqui, ó.
Pessoal, que a gente vem falando. Uma pessoa que tem recursos para comprar em 2017 um imóvel que até elevador tem, no valor de 4 milhões de reais em 2017 e comprar à vista, qual é o comerciante, o empresário, um trabalhador brasileiro que tem essa condição? Tem um carro financiado e um apartamento, um imóvel pelo sistema financeiro habitacional. Mas aqui, ó, seu pastor, tá aqui a escritura pública do imóvel, lá na Rua Ferreira Lopes, número 304, 4 milhões de reais. Irmão Josué, porque você sabe, porque eu conversei com o corretor, peguei o anúncio, eu tenho o anúncio da casa, em 2016 era 4 milhões de reais, conversei com o corretor, fomos lá e tirei a certidão, aí vem em nome de Ailton José Alves e Judite Maria Alves. É pouco, não é não? Temos na mesma rua outra casa monstruosa aqui, maior do que essa, doutor Miguel. Está aqui a escritura pública. Essa aqui é mais valiosa do que essa. Se essa aqui valia 4 milhões, essa aqui deveria valer na época 5 milhões de reais. E foi comprada, essa sim, essa foi comprada pelo seu gestor presidente. E o filho assinado. Olha só que coisa, e pode. É porque, nesse caso, quem estava comprando esse imóvel era a Assembleia de Deus, representado pelo pastor presidente, ou primeiro secretário, ou vice, que é necessário ter essas duas assinaturas. Então, eles dois, representando a igreja, compraram. O meu temor é, compraram o nome da igreja, mas eles podem abrir uma ata, veja bem, e com a conivência desses pastores que ficam bajulando, ceder isso para a pessoa física do gestor ou do vice, ou do seu filho. Eles podem fazer isso. Se não já fez, então está aqui. Mais uma casa. Essa casa hoje, doutor Miguel, vale mais de 5 milhões de reais. Eu tive lá, eu passei. Realmente é uma área nobre. Inclusive, né, ela foi colocada como penhora, né? Para aquele processo. Um acordo que fizeram, tal, cumpriram direitinho, certinho. E a casa saiu, né? Saiu da penhora. Então tá lá, uma casa, a igreja sabe disso. Isso aqui foi comprado, essa casa monstruosa. Essa aqui até elevador tem, panorâmico, externo. É no Panamirinha? É, e essa aqui também, olha, lá perto. A igreja sabe disso. Eu acho que não. Pode assinar o presidente e o secretário, mas era o pai e filho. Isso é moral. É imoral, Josué. É moral. E outra, pra quê? Isso aqui é dinheiro de gente que é biscateiro, canavieiro, que bota pipoqueiro, que vende nos ônibus. Aí junta, por quê? Doutor Miguel, eu vou terminar porque eu falo muito, mas deixa eu só lhe dizer uma coisa. Fale, fica à vontade, Josué. Uma empresa, para faturar, irmão Anthony, um faturamento de 200 mil reais por mês, é preciso ser uma empresa muito sólida e equilibrada. E meu pastor ganha isso. Aqui no estado de Pernambuco. Aí a empresa paga, por exemplo, eu abri uma empresa para mim, aí eu estava dizendo, a empresa era rentável, mas eu tinha que pagar a Enlurb, a prefeitura, a Enlurb, prefeitura, a Aldenite, a prefeitura, seguro do caminhão, tacógrafo, pagar a CPRH, tá entendendo? É uma série de licenças, não é? E daquilo que faturava, pagava todos esses impostos, ainda levava a multa, porque era um trabalho de rua, compreendeu? Pagar empregados, impostos e tudo. Quer dizer, é um verdadeiro, o que eu diria? Eu digo assim, uma verdadeira maratona. Máquina de imposto, né? Porque você vê a quantidade de imposto que você paga para trabalhar regularmente. Regularmente. A igreja, eu estava lendo, as igrejas, eu estava vendo uma matéria que o Senado Federal aprovou uma matéria aí, uma PEC, me parece, isentando as igrejas de pagar todo e qualquer imposto mesmo que seja alugado. Mesmo que seja alugado. Aí sabe qual foi a justificativa? Porque elas estão nos bairros e já fazem
extremo trabalho social, socorrendo. Olha só por quê. As igrejas são isentas de impostos, porque a finalidade dela é prestar um serviço de alta relevância social, socorrendo os mais necessitados. Os seus dízimos e... Meu irmão, paciência, mas está aqui, doutor Miguel, esse registro. Apenas 2 imóveis, 10 milhões de reais, 10 milhões. A gente pode ficar calado com isso? Não pode. Agora, a gente alerta, pessoal, abra os olhos, você está alimentando, você está fazendo pessoas pecarem, pagando essas contribuições na igreja. Estão alimentando uma empresa chamada ACLC. Você sabe o que é a ACLC, Josué? É a Associação Cultural Literatura. Essa empresa, essa associação, Josué, ela é dona da Rede Brasil de Televisão e a concessão de mais 21 ou 24 rádios que transmitem toda a programação na igreja. Tem uma caneta aí? Aí eu te pergunto, em um culto nos Estados Unidos, o pastor presidente disse que pagava R$1 milhão. Isso, se eu não me engano, em 2010 ou foi em 2014. Foi exatamente naquela época. R$1 milhão ele pagava pela locação. Eu tenho esse vídeo. Você tem esse vídeo, né? Eu te pergunto, hoje não é mais R$1 milhão. E está pagando a quem para quem? A Assembleia Quem é para a associação. o presidente da associação, o presidente vitalício? Que Ailton José Alves. Eu tenho os documentos, uma cópia. Tem. Quem é o presidente da Assembleia de Deus? Ailton José Alves. E então, o diretor da CLC? Ailton José Alves Júnior. Aí você tem um pagamento de receita para sua empresa. A sua empresa só tem como cliente a Assembleia de Deus, que a Rede Brasil, o único cliente é a Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus paga. Paga. A ela Deixa eu mesmo. lhe dizer... A ela mesmo não, ao seu presidente. O presidente paga ele mesmo. Paga ele mesmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Em 2015... Isso não é desonestidade não, senhor. Desculpa. Em 2015... Para não dizer outra coisa. Eu fui fazer um comercial de minha empresa. Olhe, aí foram lá, né, no meu estabelecimento. Vamos lá fazer o... Doutor Miguel, diga-se de passagem. Não, obrigado. Diga-se de passagem. Olha, vai ser veiculado... Eu tenho esse orçamento com e-mail até hoje, né? 30 segundos... 2 chamadas de 30 segundos por dia. 2015. 2 chamadas de 30 segundos por dia. Sabe quanto era o valor? Na rádio. R$4.000. Por um minuto. 1 minuto por dia. Porque era um programa de grande audiência. Olha, irmão Josué, agora o senhor tem um programa que tem menor audiência, aí pode ser tanto. Eu até ia fazer, depois eu li, eu digo, rapaz, eu ainda não fiz nem propaganda externa de mim mesmo. Se eu fizer na rádio, vai ser. Depois eu fiz, não é? Mas assim, a televisão, o senhor falou que são 24 rádios, né? Todas essas rádios têm propaganda, tem, como é que eles chamam? Os patrocinadores. Mas os patrocinadores é aqueles que anunciam e pagam por aquilo. Então, minha gente, eu ia pagar R$4.000 para que a minha empresa fosse veiculada de uma chamada de 30 segundos num programa, 2 chamadas. R$4.000 por mês. É pouco dinheiro. E quem utiliza 24 horas? O senhor pode botar aqui para o seu escritório de advocacia, doutor Miguel? No programa, para pagar lá para eles. Não querem não. Isso aí eu vou cobrar. Ô, doutor Luiz Miguel, desculpa eu atrapalhar. Eu estou com uma dúvida. Se eu recebo R$200.000 por mês do meu salário, quanto é que o leão vai pegar? Veja bem. Eu vou pagar de imposto. Isso é uma espécie de não digo fraude, mas é uma espécie de esperteza. Porque ele recebe 102 salários mínimos. Em cima desses 102 salários mínimos, aí ele paga o imposto. Nas outras benesses, que é o mesmo valor, contabilizando, ele não paga nada. Porque é o cartão corporativo
que são as situações de combustível, paletó, IPVA, seguro automotivo, não paga aluguel. nada. Ou seja, ele paga a metade do que deveria. Ele paga Além do metade. mais, Isso é uma forma de burlar o Burlar a fisco. lei e juntar Burlar mais o dinheiro. fisco, né? Burlar o fisco. E a fortuna aumentar. É, exatamente. Porque, olha, se você contabilizar todo o aniversário do pastor presidente, ele não recebe presente, recebe em dinheiro. A irmã Judite também. Recebe em dinheiro. Quer dizer que quem passou isso foi exatamente o menino lá, o assessor lá da tesouraria, que ele fazia questão de que fosse recebido em dinheiro. Tanto é que o Daniel, no aniversário dele, entrega um envelope. Todos eles vêm fazer Todos eles entregam. Agora fica muita- aquela competição entre eles. muita Quem dá mais frieza. para apresentar-se diante do seu guru, Seu ídolo. do seu ídolo, um valor assim, porque isso aqui deu mais, isso aqui eu vou colocar ele no lugarzinho melhor. Aí eles ficam disputando entre si. E nisso a igreja, meu irmão, a igreja fica comendo feno, pagando dízimo e comendo feno. Não Me é um desculpe, alimento. mas isso é uma seita, meu irmão. É uma seita, eu tenho dito isso há muitos anos. A igreja a Assembleia de Deus virou uma seita. Agora, não foi da noite por dia, não. Isso foi lentamente, olha. Ao longo da administração, da atual gestão, ele foi primeiro observando aqueles pastores que votaram nele, certo? Aqueles pastores contrários a ele. E ali ele foi fazendo a separação natural. Do meu lado fica as pessoas que vão me dar suporte. Para trás, porque tem pastores, Antônio, ganhando R$2.000, R$2.500, meu amigo. É. Tem pastores ganhando isso No e sertão. vivendo em cidades que o dízimo é lá embaixo, porque o pessoal é pobre. Isso. Então, veja a Aquele situação pastor de floresta. de floresta. Ou seja, o salário dele só dá para comprar um queijo para o pastor presidente. Exatamente. E eu sei que ele come queijo importado. Já me disseram. Você veja a situação que está, a degradação, É. a perversão de uma situação dessa que você vê e você não pode falar. Você tem que falar. Você não pode se silenciar. Está se levantando contra o anjo. Olha, é sobre isso que eu vou comentar um pouco. Em uma seita, está aqui a pessoa que vai ditar as regras. E os seus subordinados, eles vão seguir à risca o que o guru disser. Porque, já que é uma seita, então é um zelador espiritual. Aí esta seita vai pegar palavras que já são conhecidas da Bíblia e vai fazer uma confusão na cabeça dos fiéis. E com isso, com o tempo, eles, de tanto receber aquela doutrina mística, eles reconhecem esse guru como um representante de Deus, ou seja, um semideus na terra. Então, na cabeça deles, aquele dali, ele tem contato direto quando aquela pessoa chega lá. Quando a pessoa chega lá, que falar seus problemas, ele diz àquela pessoa que será entregue aquilo que ele pediu. E com isso, aquelas pessoas só enxergam a parte de baixo. A parte de cima, ela esquece. Onde é que eu quero chegar? No tempo central, já é assim. Eu, quando vi o vídeo daquele homem que olhou assim para trás e disse a seguinte expressão: quando ele aí fez assim, não está aqui, eu sinto a presença dele. Isso, meu irmão, é um fato. É o que ocorre em uma seita. Mesmo aquele homem não estando ali,
Mas na cabeça deles, eles filmam ele ali. Fica impregnado na mente deles. E isso só Jesus para libertar. Aí não tem, porque Pronto. você se submete de forma voluntária a essa idolatria. Ele não obriga ninguém a idolatrá-lo, mas ele joga esse sistema de idolatria e as pessoas caem e ficam realmente o adorando, que é uma adoração isso que você falou. Venerando. Venerando um homem. E acontece isso não é só aqui na capital não, no interior também, o pessoal com a autorização do presidente, da palavra, isso é uma coisa maligna. Uma coisa, porque a pessoa não está lá, essa questão também, José, da cadeira em todas as igrejas, é uma coisa maligna isso. Isso não é honra não. Porque a pessoa que chega ao patamar de dizer que vai empurrar a sua igreja no céu, eu quero empurrar vocês no céu. Meu amigo, o céu é dele, O céu é dele, ele vai dizer quem é que vai para o céu, quem não vai. É a igreja dele, quer dizer que ele ali, ele fez algo que está acima de qualquer ser humano. Ele tem o orgulho denominacional de dizer que a igreja dele tem a patente de ingressar no céu. Jesus já era, Deus já era, é ele. Eu quero empurrar vocês no céu. Quer dizer que você coloca Deus de lado, Jesus de lado e é você. Ele manda lá em cima. Exatamente, é uma situação que infelizmente as igrejas continuam com essa idolatria. Eu não sei até quando, tá entendendo? A gente vai continuar batendo, Josué. A gente não vai cessar. Ô, doutor, tá entendendo? Domingo passado foi escola animada na minha igreja, bairro dos Coelhos. E tinha tanta gente no púlpito que veio muita gente, muitos ministros. Ali é só ministros. Que tinha a hora que não estava mais cabendo. Mas atrás do púlpito tinha a cadeira do guru vazia. Nossa, que coisa absurda. Quer dizer que é uma cadeira que ninguém pode sentar. E teve no interior aí que uma criança foi sentar, o presbítero correu e tirou a criança imediatamente. Saia daí que essa cadeira ninguém. Uma criança não sabe o que está fazendo. A criança foi até inocentemente sentada numa cadeira que estava disponível. Veja a que ponto chega essa idolatria. E ela é mais alta, simbolizando a cadeira do Messias. Então são essas figuras que a gente faz analogia, porque realmente é coisa vergonhosa. E os irmãos continuam, os membros continuam pagando seus dízimos altos para a manutenção desse sistema. Porque eu acho que só vai realmente cessar quando as pessoas forem conscientizadas que estão alimentando um enriquecimento ilícito desse homem. Porque ele diz, mas não foi eu que escolhi esse salário. Poxa, mas você pode dizer, não, irmãos, eu não vou querer salário alto, não vou querer cartão corporativo, eu vou querer um salário que dê para mim sobreviver com a minha família. Mas não, o pessoal faz questão. E teve um pastor, foi presbítero, evangelista, sei lá o que foi, disse, ele merecia mais. Vê que coisa, Josué. Idiota. Ele merecia mais. É pouco. Meus irmãos, o dinheiro que você ganha, ele é abençoado. O seu dízimo, ele é abençoado. Todo o seu dinheiro, ele é abençoado. Mas o seu dízimo só é abençoado enquanto está na sua mão. Porque quando você disponibiliza o seu suor, o seu dízimo, para entregar a uma pessoa desonesta e corrupta, esse dinheiro abençoado que saiu da sua mão, ele torna-se maldição quando chega na outra mão. Então, se você continua assim, ore a Deus, porque você está condenando o seu pastor. Aliás, o nosso pastor. Então você pegue o seu dízimo e doe. Veja aquela irmã que está precisando. O esposo dela está desempregado. Ela está precisando do seu dízimo. Tenha certeza que seu dízimo é abençoado e vai abençoar aquela pessoa.
Porque se você disponibilizar para o tempo central, ele imediatamente se torna maldição quando sair da sua mão. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Josué, a gente chegando ao final, Josué, a gente fez essa live por conta dessa situação, dessa denúncia que veio para você, veio para mim também, no e-mail do irmão lá de Timbaúba. E a gente aqui vai ficar fazendo os comentários também nas lições também, porque as lições, elas trazem temas exatamente para colocar as pessoas que denunciam como pessoas malignas, como pessoas satanizadas. Essa é a verdade. Ele coloca a culpa no Satanás, quando a culpa está lá dentro da própria igreja. Quer dizer que tem até um adágio que o pessoal fala muito, que o diabo estava chorando lá no inferno, chorando, mas por quê? Todo mundo só diz que eu sou o culpado, o pessoal da Assembleia de Deus diz, foi o diabo. Quer dizer que a gente coloca uma situação que é fácil se perceber para o lado espiritual, para uma coisa demoníaca, quando não é. É simplesmente uma forma ardilosa de você conseguir dinheiro. É uma forma ardilosa para você conseguir dinheiro. Está entendendo? É uma forma ardilosa de você conseguir dinheiro. Porque, olha, oratória tem. Conhecimento bíblico, muitos têm. Então, eles vão usar isso para quê? Persuadir o povo. Persuadir o povo é uma coisa... Tu sabe que o estelionatário, Josué, ele vive a vida assim. Ele lança uma vantagem para você, você acredita, o cara é bom de lábia e consegue te enganar. A mesma coisa esse pessoal com essa doutrina de costumes e de pagamento obrigatório de dízimo. É a mesma coisa. Porque se ele não fizer isso, Josué, a fonte seca, Josué. A obra-prima não, a matéria-prima que sustenta essas empresas são os dízimos e ofertas. Então ele tem que manter essa corrente, dinheiro, porque senão não sobrevivem. Está entendendo? Como é que vai manter um salário de 200 mil reais? Uma coisa inconcebível. Como você consegue extrair da igreja 200 mil reais? Quer dizer, para você tirar 200 mil reais, você faz essa igreja capitalizar mais de 20 milhões de reais. Eu acho que a receita da Assembleia de Deus hoje no estado de Pernambuco passa de 20 milhões, Josué. É uma receita maior do que muitas cidades do interior. Está entendendo? É muito dinheiro. Olha, doutor Miguel, aquela denúncia que o pastor Hugo de São Paulo, Sorocaba, fez, ele foi primeiro tesoureiro. Ele está lá dizendo, olha, de 2007 a 2017 foram sonegados à Receita Federal 210 milhões de reais. Agora faça uma equivalência. 2007 a 2017, 210 milhões de reais. Ah, entrou quanto na igreja? Olha, esse mês entrou aí 3 milhões e 400, informa só 1 milhão. 2 milhões e 400, caixa 2. Então, aí ele disse, olha, a igreja aqui está instalada em 50 municípios. Poxa. 50 municípios e temos tantas igrejas aí, um equivalente que a cidade de Sorocaba. É grande. É grande, mas em relação a 185 municípios, que é o que tem o estado de Pernambuco, e todo o dinheiro arrecadado é canalizado para o Templo Central. Então faça essa relação, essa correlação. Se com 50 igrejas, 50 municípios a igreja, está lá no meu canal e eu tenho essa denúncia. Se sonegou, não foi o que se arrecadou, 210 milhões de reais, não é? Ailton José Alves disse na Justiça, doutor, e está aqui nesse documento do Ministério Público, ele dizendo que só em Recife tem 1.300 templos. E no estado de Pernambuco, entrando dinheiro, 1.300. ele disse aqui. E no dinheiro, e no estado de Pernambuco, doutor Miguel. Agora, veja, como a gente está falando, não tem fiscalização de prefeitura nenhuma,
de Receita Federal, Secretaria da Fazenda, órgãos normalizadores, não tem controle de ninguém. Tudo que entra vem para o templo central. O cara vê esse montante, esse volume de dinheiro, aí diz, é nós, é nós. Aí, olha, é que nem enfiar a faca na manteiga, porque como o nosso irmão Antônio falou, isso é falta de temor e desonestidade. De ver pessoas que precisam e coisa e tal. E além do mais, quando elege candidatos, ainda pegam os deles e empurra nos gabinetes. Assim, e ainda mete a mão no erário. O Jonatas não falou, o Jonatas falou sobre o Caixa 2, tinha mais de 4 milhões de reais. Quer dizer que é uma conta secreta que só quem administra é o gestor-presidente. Tá lá, desse jeito ele vai empurrar o povo, mas não é no céu não, vai empurrar, eu vou dizer aqui com todas as letras, ou a Bíblia não é a palavra de Deus, vai empurrar dentro do inferno. A realidade é essa. Então, pessoal, nós aí estamos terminando aí nossa quase 2 horas de live. Entendeu, Josué? Aí, Josué, fala tuas considerações finais, Antônio também, e a gente já se programa para fazer outra agora sobre o tema da escola dominical. Ótimo. Doutor Miguel, a minha perplexidade é que aquilo que a gente sempre diz, eu digo, o senhor diz, e todos nós que estamos vivendo essa situação e que vivemos, né? Uma igreja séria, uma igreja transparente, uma igreja tão simples, mas possuída por tantos homens honestos. Possuída não, né? Que faziam parte. E hoje a gente está vivendo essa situação. É um verdadeiro desafio, meu irmão. É um verdadeiro desafio. Eu lembro-me, vi com os meus olhos a nossa irmã Alice, esposa do pastor José Amaro da Silva. Ela disse no círculo de oração e eu estava lá. Ela ainda estava bem moça, ela disse, olha, José Amaro, nos seus últimos dias, pegou a Bíblia Sagrada e disse, Alice, botou assim no meu peito e disse, seja essa a sua única e verdadeira amiga. Já disse tudo. Era a profecia. Estava profetizando os últimos dias dessa igreja. Amém. Realmente. E aí, Antônio, faz tuas considerações finais para a gente depois marcar uma live sobre aquele tema que a gente falou sobre a escola dominical. Certo, doutor. Nós terminamos agora essa live e os assuntos não foram bons, quer dizer, espiritualmente falando. Eu gostaria tanto, doutor Luiz Miguel, que nós não estivéssemos aqui. Porque se nós estamos aqui, é porque nós amamos esse ministério. Nós não somos contra ninguém. Nós somos contra, sim, os desmandos e os desvios de conduta do pastor presidente e de sua equipe, aquele grupo fechado, que o Senhor paga muito para manter essa proteção. Nós sim somos contra a isso. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui de coração partido, mas lutando pela verdade. E fecha a mão. Ajuda o seu vizinho, o próximo, porque eles estão precisando. Porque o dinheiro que o nosso pastor tem, se Deus desse vida a ele aqui 1 milhão de anos, ele não ia terminar esse dinheiro que ele tem guardado. Então, ajuda o próximo, porque nós estamos aqui tristes, porque os assuntos tratados aqui é só mais sobre corrupção desse ministério centenário que nós amamos tanto. Fique na paz do Senhor. Bem, pessoal, agradeço aí os inscritos, que se inscrevam mais, dê o like, para que o canal ele aumente aí a sua visibilidade, e agradeço a todos.